O agressor agrediu um idoso veterano negro em uma lanchonete, sem saber que seu filho era o chefe da Segurança Nacional. Uma atitude impensada que traria consequências devastadoras para o valentão que escolheu a vítima errada. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O relógio da torre da igreja marcava 7h25 da manhã quando Samuel Washington ajustou seu boné militar desbotado. Como em todas as terças-feiras nos últimos 5 anos, o veterano de 72 anos caminhava a passos lentos, mas firmes, em direção ao café central de Millbrook. O estabelecimento, com suas paredes de tijolos à vista e letreiro em neon, era o coração pulsante daquela pequena cidade do interior paulista. Pontualmente às 7h30, Samuel empurrava a porta de vidro, fazendo o sino pendurado acima dela anunciar sua chegada. O aroma de café recém-coado e pão saindo do forno enchia o ambiente. Maria dos Santos, a garçonete paraguaia que trabalhava ali há 3 anos, já o aguardava com um sorriso discreto. "Bom dia, Sr. Washington. O de sempre?" perguntava ela enquanto secava as mãos no avental branco. Samuel apenas assentia com a cabeça. Homem de poucas palavras, sua comunicação se limitava ao estritamente necessário. Seus olhos, porém, carregavam histórias que sua boca preferia não contar. O aposentado retirava do bolso da camisa xadrez algumas moedas contadas, pagamento exato pelo café preto e pão integral que consumiria nos próximos 40 minutos. A mesa do canto, próxima à janela que dava para a praça central, era seu território não declarado. Ninguém ousava ocupá-la às terças pela manhã. Os frequentadores habituais do estabelecimento já haviam incorporado aquela figura solitária à rotina do lugar. Samuel era como um quadro na parede, sempre presente, raramente notado. Enquanto sorvia pequenos goles da bebida fumegante, o veterano observava um movimento crescente na rua. Comerciantes abrindo suas lojas, estudantes apressados em direção à universidade, funcionários públicos caminhando para a prefeitura. A cidade despertava sob seu olhar atento. Alguns clientes o cumprimentavam com acenos de cabeça, outros fingiam não notar sua presença. O homem negro de cabelos grisalhos e postura militar era uma figura que despertava curiosidade e, em alguns, um desconforto silencioso. Poucos sabiam sobre seu passado ou sobre seu filho, James Washington, que ocupava um cargo importante na Secretaria Nacional de Segurança. Maria servia seu café em uma xícara branca com bordas lascadas, a mesma de sempre. Ela era uma das poucas pessoas com quem o senhor trocava mais que monossílabos. Talvez por ambos carregarem o peso de serem estrangeiros naquela comunidade. Ele por sua cor, ela por sua nacionalidade. Samuel Washington dobrava cuidadosamente o guardanapo após cada uso. Deixava uma pequena gorjeta sobre a mesa. E exatamente às 8h10, levantava-se para partir. Sua rotina era tão precisa quanto um relógio suíço, tão constante quanto as estações. O que ninguém poderia prever era que na próxima terça-feira, aquele ritual seria brutalmente interrompido, transformando para sempre a vida pacata de Millbrook. O café central estava mais silencioso naquela terça-feira. A chuva fina que caía em Millbrook parecia amplificar a tensão que pairava no ar. Samuel Washington ocupou seu lugar habitual, como sempre fazia, pedindo seu café preto e pão integral. Os outros clientes conversavam em tons baixos, lançando olhares furtivos em sua direção. Brad Moraes entrou no estabelecimento com passos pesados, deixando um rastro de água pelo piso recém-encerado. O mestre de obras carregava no semblante uma irritação visível. Nos últimos dias, seus comentários sobre manter a cidade como era antes haviam se tornado mais frequentes, especialmente após perder uma licitação importante para uma construtora de São Paulo. "Olha só quem está aqui", disse Brad em voz alta, aproximando-se da mesa onde o idoso tomava seu café. "O velho que acha que tem o direito de ocupar o melhor lugar do café todas as manhãs." Samuel manteve-se em silêncio, os olhos fixos na xícara à sua frente.
Sua postura ereta, cultivada nos anos de serviço militar, não se alterou. O veterano apenas respirou fundo, como quem já enfrentara tempestades piores. "Estou falando com você, velho", insistiu o mestre de obras, apoiando as mãos na mesa. "Não me ouve ou tá fingindo que não existe mais ninguém aqui?" Maria dos Santos observava a cena de trás do balcão, o coração acelerado. A garçonete paraguaia já havia presenciado o comportamento intimidador de Brad com outros clientes, mas nunca com tamanha agressividade. "Responda quando falo com você", vociferou Brad, batendo na mesa e fazendo o café de Samuel derramar. "Essa gente acha que pode invadir nossos espaços e não respeitar nossas regras." O silêncio de Samuel pareceu enfurecer ainda mais o agressor. Os outros clientes do café começaram a se remexer em seus assentos, desconfortáveis, mas ninguém interveio. "Você pensa que é melhor que nós?" Brad agarrou o braço do idoso. "Olhe para mim quando falo com você." Num movimento rápido e impulsivo, o mestre de obras desferiu um tapa no rosto de Samuel. O som ecoou pelo café, seguido por um silêncio absoluto. O veterano permaneceu imóvel. Apenas o leve tremor em suas mãos denunciava a tempestade interior que continha. Alguns clientes levantaram-se chocados. Outros sacaram seus celulares, começando a filmar. Maria deixou escapar um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Tomás Cardoso, sentado num canto enquanto trabalhava em seu projeto universitário, imediatamente apontou sua câmera para a cena, documentando aquele momento que mudaria para sempre a história da pequena cidade paulista. Brad, ofegante com o rosto vermelho de raiva, parecia surpreso com sua própria ação, mas não recuou. O café inteiro aguardava, em suspense, o que viria a seguir. O silêncio que tomou conta do café central era quase palpável. O ruído dos talheres cessou, as conversas morreram e o tempo pareceu congelar. O tapa desferido por Brad Moraes ecoou pelo estabelecimento como um trovão em dia claro. A marca vermelha na face de Samuel Washington contrastava com a dignidade inabalável em seus olhos. Algumas pessoas cobriram a boca em choque, outras baixaram o olhar constrangidas. Tomás Cardoso, que estava filmando seu projeto sobre a vida no interior paulista, instintivamente manteve a câmera apontada para a cena. Maria dos Santos, atrás do balcão, discretamente sacou seu celular do bolso do avental e começou a gravar, suas mãos tremendo levemente. Samuel ajeitou os óculos que haviam sido deslocados com o impacto. Sem elevar a voz, sem perder a compostura que cultivara em seus 72 anos de vida, o veterano encarou seu agressor. "Vou ligar para meu filho, o chefe da Secretaria Nacional de Segurança", pronunciou com voz firme, cada palavra pesando como chumbo no ar rarefeito do café. Brad, que ainda mantinha o punho cerrado, sentiu o sangue gelar nas veias. Seu rosto, antes contorcido pela raiva, agora exibia uma mistura de descrença e medo crescente. O mestre de obras deu um passo para trás, procurando apoio nos olhares dos outros clientes, mas encontrou apenas espanto. "Você tá blefando, velho", tentou retrucar, mas sua voz falhou na última sílaba. Samuel calmamente pegou seu smartphone e o colocou sobre a mesa. "James atende sempre na primeira chamada quando vê meu número", comentou, como quem fala do tempo. Uma mulher no canto do salão sussurrou algo para o marido. Um homem de meia-idade levantou-se e saiu apressadamente. Celulares continuavam apontados para a cena, capturando cada segundo daquele momento que transformaria Millbrook para sempre. "Você não pode fazer isso", balbuciou Brad, agora visivelmente abalado. "Não estou fazendo nada além de terminar meu café", respondeu Samuel, tomando um gole da bebida que havia esfriado. "O que acontece depois não depende mais de mim." O dono do estabelecimento finalmente saiu de seu estado de choque e se aproximou. "Senhores, por favor." Mas era tarde demais. A frase de Samuel já havia sido capturada por dezenas de dispositivos. Em questão de horas, aquelas palavras atravessariam fronteiras digitais, chegando a lugares que ninguém naquele pequeno município do interior paulista poderia imaginar. Tomás Cardoso estava sentado no canto do café central,
sua câmera posicionada discretamente sobre a mesa. O estudante de jornalismo da Unesp capturava imagens para seu documentário sobre a vida cotidiana no interior paulista quando o inesperado aconteceu. Seus olhos se arregalaram ao ver Brad atacando Samuel e, por instinto, ajustou o foco do equipamento para registrar cada segundo do incidente. Do outro lado do salão, Maria dos Santos observava a cena com o coração acelerado. A garçonete paraguaia, que já havia sofrido diversos comentários xenofóbicos desde que começara a trabalhar ali, sacou seu celular por baixo da bandeja e começou a filmar. Suas mãos tremiam, mas a imagem permanecia estável o suficiente para capturar o momento em que o idoso pronunciou aquelas palavras sobre seu filho. "Tenho que mostrar isso para alguém", murmurou Maria para si mesma, enquanto guardava o dispositivo no bolso do avental. Ao final de seu turno, a jovem enviou o vídeo para Tomás, que ela conhecera semanas antes durante as entrevistas para seu projeto universitário. O estudante, percebendo a gravidade do que tinha em mãos, editou rapidamente as duas perspectivas, criando uma sequência que mostrava claramente o rosto de Brad, a agressão e a dignidade de Samuel. "Isso precisa ser visto", decidiu o jovem, compartilhando o arquivo em seu perfil nas redes sociais com a legenda: "Veterano negro agredido em café no interior de SP. Assista até o final." A repercussão foi imediata. Em apenas 2 horas, o vídeo ultrapassou 10.000 visualizações. Ao anoitecer, já eram 50.000. Grupos de WhatsApp da região fervilhavam com o conteúdo, e perfis influentes no X, antigo Twitter, começaram a republicar as imagens exigindo justiça. "Seu vídeo está em todo lugar", escreveu Maria em uma mensagem para Tomás. "Estou com medo do que pode acontecer comigo." O estudante tentou tranquilizá-la, mas também sentia o peso da exposição. Seu telefone não parava de vibrar com notificações, incluindo algumas mensagens hostis de moradores que o acusavam de sujar o nome da cidade. Por volta da meia-noite, o contador de visualizações ultrapassou 100.000. Jornalistas de veículos nacionais começavam a entrar em contato com Tomás, enquanto hashtags relacionadas ao caso ganhavam destaque nas tendências brasileiras. Em seu apartamento simples, Samuel Washington dormia sem saber que sua dignidade silenciosa havia se transformado em um grito digital que ecoava por todo o país. O vídeo que documentava sua humilhação estava prestes a desencadear uma reação que ninguém em Millbrook poderia prever. James Washington estava em seu escritório em Brasília quando o vídeo chegou ao seu celular. Ele pausou a reunião com sua equipe e assistiu à cena 3 vezes seguidas. Seu pai, Samuel Washington, sendo humilhado publicamente por Brad Moraes no Café Central de Millbrook. O diretor da Secretaria Nacional de Segurança sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a expressão impassível diante dos subordinados. "Preciso de um momento", disse ele, retirando-se para sua sala privativa. Uma vez sozinho, James deixou a indignação tomar conta. Seu pai, um homem que havia dedicado a vida ao trabalho honesto, agora era alvo de preconceito explícito. O filho apertou os punhos contra a mesa de mogno, respirando fundo para recuperar o controle. Como autoridade federal, sabia que sua posição exigia cautela. Um movimento equivocado poderia ser interpretado como abuso de poder. Ele telefonou para Samuel imediatamente. "Pai, acabei de ver o que aconteceu. O senhor está bem?" A voz do veterano soava firme do outro lado da linha, mas James conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que seu pai usava para esconder feridas profundas. "Estou bem, filho. Não se preocupe", respondeu Samuel, minimizando o ocorrido como sempre fazia diante das dificuldades. O diretor passou a tarde inteira analisando suas opções. Poderia mobilizar uma operação federal em questão de horas, mas isso seria ético? Seria justo usar seu cargo para um caso pessoal? Por outro lado, o crime de racismo estava evidente no vídeo que já circulava nas redes sociais. James convocou sua assessora jurídica, doutora Patrícia, sem revelar o parentesco com a vítima.
Quero saber os protocolos para envolvimento federal em casos de crimes de ódio documentados em municípios do interior, solicitou, mantendo o tom profissional. Enquanto aguardava o parecer, o homem observava a fotografia em sua mesa. Ele e Samuel em sua formatura na academia. Seu pai sempre foi seu norte moral, o homem que lhe ensinou sobre integridade mesmo quando o mundo parecia injusto. Decidiu então que agiria dentro dos limites da lei. Encaminhou o caso oficialmente para a Ouvidoria dos Direitos Humanos, solicitando investigação imediata, sem mencionar seu vínculo familiar. Paralelamente, pediu férias de 3 dias, tempo suficiente para visitar Millbrook como filho, não como autoridade. Vou resolver isso da maneira certa, pai, murmurou para si mesmo, enquanto preparava sua viagem. No bolso, guardou o distintivo federal, não para intimidar, mas para lembrar a si próprio dos limites que não deveria ultrapassar, mesmo quando a injustiça atingia sua própria família. 2 dias após o incidente, 3 veículos pretos estacionaram em frente à prefeitura de Millbrook. Agentes federais da Ouvidoria dos Direitos Humanos desceram dos automóveis com pastas e equipamentos. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade do interior paulista. O prefeito Luciano recebeu um telefonema enquanto tomava seu café da manhã. "Eles estão aqui", disse o secretário municipal com voz trêmula. O político engoliu em seco, sabendo que sua habitual tática de resolver problemas entre amigos não funcionaria desta vez. Na sala de reuniões da prefeitura, a coordenadora da Força Tarefa Federal apresentou documentos oficiais. "Estamos aqui para investigar denúncias de violação de direitos civis", anunciou ela, enquanto seus assistentes organizavam computadores e pastas. O prefeito forçou um sorriso, mas suas mãos tremiam sob a mesa. "Isso é um exagero, uma situação isolada que podemos resolver internamente", tentou argumentar Luciano, ajustando a gravata. A agente federal apenas ergueu uma sobrancelha e continuou explicando os procedimentos da investigação. Do lado de fora, o delegado Reis observava a movimentação com preocupação. Ele sabia que seus métodos de policiamento seletivo poderiam vir à tona. Rapidamente telefonou para Brad Moraes. "Precisamos conversar." A coisa ficou séria. Na Praça Central, moradores se aglomeravam comentando a novidade. Alguns defendiam Brad, alegando que Samuel Washington havia provocado a situação. Outros, porém, mantinham-se em silêncio, temendo represálias. Tomás Cardoso fotografava discretamente a chegada dos agentes federais. O estudante de jornalismo sabia que estava diante de um momento histórico para Millbrook. Seu professor havia desaconselhado seu envolvimento, mas o jovem sentia que tinha um dever moral. Na lanchonete onde trabalhava, Maria dos Santos ouvia os comentários dos clientes sobre a invasão federal. A garçonete paraguaia sorria internamente, sabendo que o vídeo que ela ajudara a divulgar estava causando o efeito esperado. À tarde, o prefeito convocou uma reunião de emergência com seus aliados. "Precisamos mostrar que Millbrook é uma cidade pacífica e acolhedora", disse, visivelmente nervoso. "Tragam aquele senhor negro para um café comigo. Mostrem que não temos problemas aqui." Mas Samuel recusou o convite. Em sua casa simples, ele apenas disse ao mensageiro da prefeitura: "Diga ao prefeito que agora é tarde para cafezinhos. A verdade precisa ser ouvida." Enquanto isso, James Washington monitorava a operação de longe. O diretor da Secretaria Nacional de Segurança sabia que precisava manter distância profissional, mas não conseguia deixar de sentir orgulho da coragem de seu pai. A pequena Millbrook, acostumada a esconder suas contradições, agora estava sob os holofotes nacionais, e não havia como voltar atrás. Nos dias seguintes ao incidente, Millbrook se dividiu como nunca antes. Na Praça Central, grupos se formavam para discutir o ocorrido, e a tensão era palpável. Brad Moraes, longe de se esconder, circulava pela cidade com um ar de indignação, como se fosse ele a vítima. "Foi apenas um mal-entendido", repetiam seus apoiadores em bares e estabelecimentos locais. O mestre de obras conquistou a simpatia de comerciantes e empresários que temiam que o caso manchasse a reputação da pacata cidade do interior paulista. Na manhã de quarta-feira, 3 outdoors surgiram estrategicamente posicionados nas entradas principais de Millbrook,
Respeite nossas tradições locais e não deixe que forasteiros ditem nossas regras. Eram as mensagens estampadas em letras garrafais. Todos sabiam quem havia financiado aquela demonstração pública de força. O mesmo grupo de empresários que sempre apoiou o prefeito Luciano nas eleições. Samuel Washington, que por décadas fora apenas uma figura discreta no cenário local, agora era observado com desconfiança. Quando caminhava pelas ruas, notava olhares atravessados e conversas que cessavam com sua aproximação. O veterano, porém, mantinha a mesma dignidade que demonstrara no café central. Ele deveria voltar para o lugar de onde veio, comentou uma senhora na fila do banco, sem perceber que Maria dos Santos estava logo atrás. A garçonete paraguaia mordeu os lábios, contendo a vontade de responder que Samuel nascera ali mesmo, há 72 anos. No supermercado local, um bilhete foi deixado no para-brisa do automóvel do idoso. Quem denuncia vizinhos não merece paz. A mensagem anônima era apenas o começo. Telefonemas silenciosos passaram a ser frequentes na residência do aposentado durante a madrugada. Tomás Cardoso, ao tentar entrevistar moradores para seu projeto universitário, encontrava portas fechadas. Não queremos aparecer nesse seu circo midiático, respondeu secamente um comerciante. Na universidade, colegas o evitavam, como se sua proximidade pudesse contaminá-los. O delegado Reis fez questão de declarar publicamente que incidentes isolados não definem nossa comunidade, enquanto se recusava a abrir inquérito formal sobre o caso. Em sua sala, longe dos olhares públicos, pressionava subordinados a arquivar qualquer denúncia relacionada. Enquanto isso, nas redes sociais, moradores de Millbrook se engalfinhavam em discussões acaloradas. A cidade, que sempre se orgulhara de sua tranquilidade, revelava agora as profundas rachaduras de sua aparente harmonia. E Samuel, em sua casa modesta, aguardava com paciência o desenrolar dos acontecimentos, sabendo que a verdade, como sempre, teria seu tempo. Samuel Washington acordou com o barulho de vidro quebrando. Ao abrir a porta da frente, encontrou sua pequena varanda coberta de cacos e a fachada de sua casa desfigurada por palavras de ódio pintadas em vermelho vivo. Velho intrometido era o mais ameno dos insultos. O aposentado respirou fundo, sentindo o peso dos 72 anos nas costas, enquanto se abaixava para recolher os estilhaços. O telefone tocou pela terceira vez naquela manhã. Uma voz distorcida do outro lado repetia ameaças que Samuel já havia ouvido durante sua juventude. Você deveria ter ficado quieto, dizia a voz. Gente como você não pertence a Millbrook. O veterano desligou sem responder, mas suas mãos tremiam levemente. Na rua, vizinhos que antes o cumprimentavam agora desviavam o olhar. A notícia da chegada dos federais havia dividido a pequena cidade do interior paulista. Para muitos, Samuel tornara-se um traidor por expor as feridas que todos preferiam ignorar. Senhor Washington, não podemos garantir sua segurança se continuar aqui, explicou o delegado Reis durante uma visita protocolar, seu tom mais de advertência que de preocupação. Talvez seja melhor se afastar por um tempo. O idoso permaneceu sentado em sua poltrona, olhando fixamente para o homem da lei. Nasci nesta cidade, delegado. Vou morrer nela também. À noite, carros passavam lentamente em frente à residência, com faróis altos e buzinas estridentes. Samuel mantinha as luzes apagadas, mas não por medo. Era estratégia. Observava pela janela enquanto fotografava cada veículo. Maria dos Santos passou discretamente após seu turno no café, trazendo comida caseira. Eles também estão me pressionando, confessou a garçonete paraguaia. Mas o que fizeram com o senhor foi pior. Enquanto a noite caía sobre Millbrook, Samuel sentou-se na varanda limpa, desafiando silenciosamente quem quisesse intimidá-lo. Recusava-se a instalar grades ou alarmes. Não transformaria sua casa em prisão. Quando Rodrigo Menezes, o chefe dos bombeiros, ofereceu proteção extra, o veterano apenas sorriu. A dignidade não se protege com muros, disse Samuel. Se me esconder, eles vencem. E assim, noite após noite, o idoso mantinha sua rotina,
tornando-se símbolo involuntário de resistência. Sua tranquilidade habitual, antes ignorada, agora incomodava profundamente aqueles que preferiam o silêncio à verdade. Maria dos Santos sentiu o peso do olhar de desaprovação enquanto servia o café da manhã no estabelecimento. Desde que o vídeo viralizou, sua vida tinha virado um pesadelo. Nascida no Paraguai e vivendo com documentação irregular no Brasil, a garçonete agora enfrentava ameaças veladas de agentes locais que antes fingiam não notar sua situação. Seria uma pena se alguém denunciasse sua situação à Polícia Federal, sussurrou o delegado Reis ao pagar sua conta naquela manhã. A jovem sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas uma ameaça vazia, era uma promessa. Nos corredores do Café Central, os boatos se espalhavam como fogo. Funcionários cochichavam sobre uma possível deportação, e clientes que antes a tratavam com cordialidade agora hesitavam seu olhar. A paraguaia sabia que seu testemunho tinha um preço, mas não imaginava que seria tão alto. Enquanto isso, na Unesp, Tomás Cardoso enfrentava sua própria batalha. O estudante de jornalismo, que havia capturado toda a cena da agressão contra Samuel Washington, tornou-se alvo de críticas severas. Durante uma aula, o professor de ética jornalística o expôs diante dos colegas. "O que temos aqui é um exemplo clássico de oportunismo midiático", declarou o docente, apontando para o trabalho do jovem projetado na tela. "Explorar conflitos para ganhar visibilidade não é jornalismo de verdade." Tomás tentou se defender, mas suas palavras foram abafadas pelos comentários de colegas que, temendo represálias, alinharam-se ao professor. No corredor, depois da aula, um veterano do curso o alertou. 3 alunos já perderam bolsas por menos que isso. Cuidado com quem você desafia nesta cidade. Na pequena Millbrook, as engrenagens do poder se moviam silenciosamente. O prefeito Luciano convocou uma reunião fechada com empresários locais, incluindo Brad Moraes. "Precisamos conter esses elementos perturbadores antes que isso saia completamente de controle", afirmou, enquanto deslizava documentos sobre a mesa. Maria recebeu uma ligação anônima naquela noite. Seu primo, também paraguaio, havia sido detido para verificação de documentos. A mensagem era clara: quem testemunhasse contra o sistema pagaria o preço. Apesar do medo, a garçonete e o estudante se encontraram secretamente na Praça Central. "Não podemos recuar agora", disse Tomás, mostrando no celular que o vídeo continuava ganhando força nas redes sociais. "Tenho medo", confessou Maria, "mas tenho mais medo ainda de viver num lugar onde precisamos nos calar para sobreviver." Enquanto voltavam para suas casas, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha sem volta. O preço do testemunho seria alto, mas o silêncio custaria suas almas. Maria dos Santos estava desesperada. Após o incidente com Samuel Washington, as ameaças de deportação se intensificaram, e ela precisava de provas concretas para se proteger. Foi quando recorreu a Paulo Mendes, um amigo paraguaio que trabalhava com tecnologia da informação em uma empresa local. "Existe alguma forma de recuperar as imagens das câmeras do café?" "O dono disse que Brad apagou tudo", perguntou ela, com voz trêmula. Paulo analisou o sistema de segurança do Café Central e descobriu algo surpreendente. As câmeras estavam configuradas para fazer backup automático em um serviço de armazenamento em nuvem, completamente fora do alcance do proprietário ou de Brad Moraes. "É como encontrar um tesouro digital", explicou o especialista enquanto navegava pelos arquivos. Eles pensaram que bastava deletar os vídeos do servidor local, mas não sabiam do backup automático. O que emergiu dos arquivos recuperados foi muito além do incidente com Samuel. As gravações mostravam meses de comportamento discriminatório meticulosamente editado dos registros oficiais. Brad aparecia em diversas ocasiões, fazendo comentários depreciativos sobre clientes negros e imigrantes, criando situações para que se sentissem desconfortáveis. Em uma das gravações mais perturbadoras, o mestre de obras conversava abertamente com o delegado Reis sobre como limpar o estabelecimento de certos elementos. O policial ria e garantia que ninguém daria ouvidos a reclamações de gente desse tipo. Maria não conseguia conter as lágrimas ao assistir às imagens. "Isso explica por que tantos de nós nunca nos sentimos bem-vindos", murmurou ela. Tomás Cardoso, ao receber as gravações,
percebeu imediatamente o potencial daquele material. O estudante de jornalismo contactou sua orientadora na Unesp, que recomendou cautela e verificação legal antes de qualquer divulgação. Precisamos da doutora Renata Martinez para avaliar isso, sugeriu o jovem. Essas provas podem mudar tudo. A advogada confirmou a legalidade das gravações, uma vez que foram feitas em local público e recuperadas de um sistema legítimo. Isso não é apenas sobre Samuel ou Maria, afirmou Renata. É sobre um padrão sistemático de discriminação com conivência nas autoridades. Enquanto isso, Brad continuava sua rotina, completamente alheio ao fato de que suas ações secretas estavam prestes a vir à tona. O homem arrogante que humilhara Samuel em público não imaginava que as mesmas câmeras que ele pensara ter controlado agora revelavam sua verdadeira face para toda Millbrook. A Frente Popular tinha finalmente a prova de que precisava. O que começara como um ato isolado de agressão, agora se revelava como a ponta de um iceberg de preconceito institucionalizado. Rodrigo Menezes não aguentava mais carregar aquele peso. O chefe dos bombeiros de Millbrook tinha em sua posse dezenas de denúncias formais sobre casos de racismo e discriminação que jamais haviam sido investigados. Durante uma coletiva de imprensa improvisada em frente ao quartel dos bombeiros, ele revelou a verdade que vinha sufocando sua consciência. Por 5 anos, arquivei essas denúncias por ordem direta do prefeito Luciano, confessou Rodrigo, mostrando pastas organizadas por data. Toda vez que alguém denunciava Brad Moraes ou qualquer outro empresário do círculo de poder, recebia ordens para engavetar o caso. As revelações do bombeiro caíram como uma bomba na pequena cidade paulista. Enquanto isso, uma fonte anônima encaminhou ao portal de notícias onde Tomás Cardoso agora estagiava centenas de capturas de tela de conversas em um grupo de mensagens privado. Nas imagens, o prefeito, o delegado Reis e diversos empresários locais discutiam abertamente como manter Millbrook limpa, usando termos explicitamente racistas. Aquele velho preto continua vindo ao café. Não podemos deixar que esse tipo de gente se sinta bem-vindo aqui, dizia Brad em uma das mensagens. A resposta do delegado era ainda mais perturbadora. Deixa comigo. Vou mandar uma viatura fazer umas rondas na casa dele. Ele vai entender o recado. Maria dos Santos, que ainda trabalhava no estabelecimento, confirmou que o delegado frequentemente intimidava clientes não brancos. Ele sentava no balcão e ficava encarando as pessoas. Muitos nunca mais voltavam, relatou a garçonete paraguaia. O prefeito Luciano tentou desqualificar as evidências, alegando que as mensagens foram tiradas de contexto. Porém, quando confrontado por repórteres com áudios em que ele mesmo orientava o delegado a dar um jeito nos imigrantes, abandonou a entrevista às pressas. Doutora Renata Martinez, que analisou os documentos, declarou que havia material suficiente para processos criminais por racismo, prevaricação e abuso de poder. Estamos diante de um esquema sistemático de segregação racial apoiado pelo poder público, afirmou a advogada. James Washington, ao ser informado sobre as novas evidências, autorizou uma investigação federal mais ampla. Não é apenas sobre meu pai agora, é sobre um sistema inteiro de opressão institucionalizada, declarou o diretor de Segurança Nacional. Samuel, ao ver as notícias na televisão de sua casa ainda pichada com insultos, sentiu um misto de tristeza e alívio. O idoso sabia que a verdade finalmente vinha à tona, mas lamentava que tantas pessoas tivessem sofrido em silêncio por tanto tempo. A cidade que ele escolhera para viver seus últimos anos agora mostrava suas entranhas podres, mas também dava sinais de que a cura, embora dolorosa, finalmente poderia começar. Na pequena sala dos fundos do Café Central, Maria dos Santos olhava fixamente para um mapa de Millbrook pregado na parede. Ao seu lado, Tomás rabiscava ideias em seu caderno, enquanto Rodrigo Menezes, ainda usando o uniforme dos bombeiros, checava mensagens no celular. Os 3 haviam se reunido ali após o expediente, determinados a transformar indignação em ação concreta. Precisamos de mais pessoas, disse Maria, traçando com o dedo as principais avenidas da cidade. E de alguém que entenda de leis. Foi Tomás quem sugeriu contatar doutora
Renata Martínez, advogada conhecida por defender causas de direitos civis na região. Quando a profissional chegou, 2 horas depois, trouxe consigo não apenas conhecimento jurídico, mas também a confiança que o grupo precisava. O que vocês estão formando aqui é mais importante do que imaginam, explicou Renata, analisando os vídeos e documentos reunidos. Não é apenas sobre um incidente isolado, mas sobre um padrão sistemático. Nascia ali a Frente Popular de Millbrook. Nos dias seguintes, o grupo cresceu rapidamente. Professores da Unesp, comerciantes imigrantes, funcionários públicos que sempre se calaram por medo, todos encontraram na frente um espaço seguro para compartilhar experiências. Rodrigo disponibilizou a antiga sede da Associação dos Bombeiros para as reuniões. O chefe dos bombeiros, com seu uniforme e postura respeitada, emprestava credibilidade ao movimento. Guardei denúncias por anos, acreditando que um dia poderiam servir para algo, confessou ele durante uma assembleia. Esse dia chegou. Maria organizou o primeiro ato público na Praça Central. Apesar das ameaças veladas da prefeitura, mais de 200 pessoas compareceram. O estudante de jornalismo garantiu cobertura transmitindo ao vivo pelas redes sociais, enquanto doutora Martínez explicava aos presentes seus direitos constitucionais. Um repórter da TV estadual, intrigado com o movimento em uma cidade tradicionalmente pacata, chegou para uma matéria rápida e acabou ficando 3 dias. A história de Samuel Washington e a resistência que surgiu após sua humilhação ganharam destaque no noticiário noturno. É a primeira vez que me sinto parte desta cidade, confidenciou uma senhora boliviana a Maria, com lágrimas nos olhos. Moro aqui há 15 anos, mas sempre me senti invisível. Para Samuel, que observava discretamente o movimento crescer, aquela união representava algo que nunca imaginou ver em Millbrook. Quando convidado a falar durante uma reunião, limitou-se a dizer: "Vocês são a prova de que dignidade não tem cor nem nacionalidade." A cada dia, a frente ganhava mais apoiadores. Até mesmo comerciantes que inicialmente temiam retaliações começaram a ceder espaços para encontros e a contribuir com recursos. Pela primeira vez, as minorias de Millbrook não estavam apenas existindo, estavam sendo ouvidas, vistas e, acima de tudo, representadas. O ginásio municipal de Millbrook estava lotado como nunca antes. Samuel Washington caminhou lentamente até o palco improvisado, enquanto câmeras do canal local transmitiam ao vivo. O silêncio que se instalou era quase palpável. Aos 72 anos, o veterano nunca imaginou se tornar o centro de uma controvérsia que dividiria sua cidade. "Nasci e cresci nesta terra", começou Samuel. Sua voz surpreendentemente firme para alguém que raramente falava em público. "Por 50 anos, bebi o mesmo café no mesmo horário no mesmo lugar. E por 50 anos, fingi não notar os olhares, os sussurros, as portas que se fechavam." Do lado direito do ginásio, Brad Moraes e seus apoiadores se remexiam inquietos. O prefeito Luciano tentava manter uma expressão neutra, mas o suor em sua testa o traía. O delegado Reis nem sequer compareceu. "Não estou aqui para acusar ninguém", continuou o idoso, "mas para perguntar: que cidade queremos ser?" Sua pergunta ecoou pelo espaço, provocando murmúrios. Maria dos Santos, agora porta-voz da Frente Popular de Millbrook, tomou o microfone em seguida. A garçonete paraguaia, que há poucos meses temia até mesmo falar seu sotaque em público, agora encarava centenas de rostos. "Millbrook não é apenas de vocês", declarou ela, apontando para os empresários locais. "É nossa também." Doutora Renata Martínez apresentou dados sobre denúncias arquivadas nos últimos 5 anos. Quando mencionou o nome do chefe dos bombeiros, Rodrigo levantou-se, confirmando com um aceno que aqueles números eram reais. "Minha família está nesta cidade há 3 gerações", gritou um homem da plateia. "Quem são vocês para nos dizer como viver?" Tomás Cardoso, com seu smartphone na mão, gravava tudo.
O estudante de jornalismo havia aprendido mais naquelas semanas do que em anos na universidade. Estamos documentando história, sussurrou para um colega. O debate se acirrou. Famílias que há décadas compartilhavam churrascos dominicais agora se dividiam em lados opostos do ginásio. Palavras duras foram trocadas, algumas lágrimas derramadas. Quando Samuel retomou a palavra, sua dignidade silenciou até os mais exaltados. Não peço vingança. Peço apenas que olhemos uns para os outros como seres humanos. A transmissão ao vivo alcançou recorde de audiência. Nas redes sociais, moradores de cidades vizinhas comentavam surpresos. Isso também acontece aqui. Ao final da noite, nada estava resolvido, mas algo fundamental havia mudado. A verdade, por tanto tempo sufocada nos cantos escuros do Café Central e nos corredores da prefeitura, agora respirava livremente no ar de Millbrook, e ninguém, nem mesmo os mais poderosos da cidade, poderia ignorá-la novamente. Brad Moraes reuniu-se com um grupo de empresários influentes no salão VIP do único hotel de luxo de Millbrook. Cercado por aliados, o mestre de obras tentava construir sua defesa pública, enquanto o caso ganhava proporções nacionais. Sua estratégia era clara: retratar Samuel Washington como um idoso confuso e a si mesmo como vítima de um mal-entendido amplificado pela mídia. Vocês sabem que sempre defendi os interesses da nossa cidade. Não podemos deixar que o incidente isolado destrua tudo o que construímos, argumentou Brad, enquanto os presentes concordavam com acenos de cabeça. O empresário João Mendonça prometeu financiar uma campanha publicitária defendendo a verdadeira imagem de Millbrook. O que nenhum deles sabia era que Maria dos Santos havia instalado seu celular estrategicamente no vaso de plantas próximo à mesa. A garçonete paraguaia que servia o grupo discretamente captava cada palavra da conspiração. Quando Brad mencionou seu plano para limpar o Café Central daqueles que espantam a clientela de bem, referindo-se especificamente a Samuel e outros frequentadores negros, Maria sentiu seu coração acelerar. Precisamos manter o controle demográfico do centro. Vocês entendem o que quero dizer, continuou o mestre de obras rindo. Já pensaram no valor dos nossos imóveis se deixarmos qualquer um frequentar nossos estabelecimentos? Horas depois, Tomás Cardoso e Rodrigo Menezes ouviam a gravação com expressões de choque e indignação. O estudante de jornalismo imediatamente reconheceu o potencial daquele material. Isso é a prova que precisávamos, disse o chefe dos bombeiros, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Não é mais só sobre aquele tapa, é sobre um sistema inteiro. No dia seguinte, o áudio vazou para portais nacionais. A Folha de São Paulo estampou a manchete: empresários planejam limpeza étnica em cidade do interior. O Globo seguiu com: caso Samuel Washington revela esquema de segregação em SP. Até o The Guardian Internacional publicou matéria sobre o caso. Brad tentou desmentir a gravação, alegando edição e contexto manipulado, mas era tarde demais. Sua imagem aparecia em todos os telejornais do país. Antigos aliados começaram a se distanciar. O prefeito Luciano, antes defensor ferrenho do empresário, agora não atendia suas ligações. Enquanto isso, no Café Central, Samuel observava a movimentação incomum de jornalistas pela cidade. O idoso mantinha sua dignidade característica, recusando-se a dar entrevistas sensacionalistas. Quando questionado sobre o áudio vazado, respondeu apenas: a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Não preciso dizer mais nada. Dora. Renata Martínez, analisando as gravações, preparava uma ação coletiva que mudaria para sempre o destino de Millbrook e exporia as raízes profundas do preconceito que há tanto tempo envenenava a cidade. A investigação federal avançava rapidamente. Os agentes enviados por James Washington descobriram um esquema muito maior do que uma simples agressão no Café Central. Documentos apreendidos no escritório de Brad Moraes revelaram transferências bancárias regulares para contas ligadas à prefeitura de Millbrook. O delegado Reis, pressionado com as evidências, acabou confessando durante um depoimento de 6 horas. O que emergiu foi um plano sistemático chamado internamente de gestão demográfica,
o eufemismo para algo muito mais sinistro. Brad e um grupo de empresários locais pagavam mensalmente para garantir que certas áreas da cidade permanecessem adequadas para seus empreendimentos imobiliários. Eles inflavam artificialmente o valor dos imóveis para torná-los inacessíveis a determinados grupos, explicou a doutora Renata Martinez em entrevista coletiva. Famílias negras, imigrantes e pessoas de baixa renda eram sutilmente empurradas para fora de bairros específicos. O prefeito Luciano, que antes negava qualquer envolvimento, foi flagrado em gravações discutindo detalhadamente como limpar certas áreas para valorização. Seu celular continha mensagens comprometedoras trocadas com empresários de pelo menos 7 municípios vizinhos, todos operando esquemas semelhantes. Rodrigo Menezes, o chefe dos bombeiros, forneceu documentos mostrando como fiscalizações eram direcionadas especificamente contra estabelecimentos de proprietários não brancos. Pequenos negócios eram fechados por infrações mínimas, enquanto outros recebiam passes livres, testemunhou ele. Maria dos Santos, agora protegida por uma ordem judicial temporária contra a deportação, identificou vários imigrantes que haviam. O esquema incluía também a manipulação de linhas de ônibus, fechamento estratégico de escolas em bairros periféricos e negação de licenças comerciais. Tudo meticulosamente planejado para moldar a demografia da cidade. Samuel Washington observava tudo com expressão grave. Seu ato de dignidade havia exposto não apenas um agressor, mas todo um sistema corrupto que operava nas sombras há anos. Quando questionado por repórteres, respondeu apenas: "Nunca imaginei que meu café de terça-feira mudaria tanto esta cidade." A Secretaria Nacional de Segurança emitiu um comunicado anunciando a ampliação da investigação para toda a região. Enquanto isso, promotores federais preparavam denúncias contra dezenas de envolvidos. O esquema de gestão demográfica estava finalmente desmoronando, e com ele, anos de injustiça institucionalizada. Em Millbrook, a população assistia atônita aos desdobramentos. Para muitos, era como se uma venda tivesse sido retirada de seus olhos, revelando a verdadeira face da cidade que chamavam de lar. A vitória de Samuel Washington contra Brad Moraes e seus aliados trouxe mudanças significativas para Millbrook, mas também cobrou um preço alto de todos os envolvidos. Apesar dos esforços incansáveis da doutora Renata Martinez, o primo de Maria dos Santos foi deportado para o Paraguai após uma operação surpresa da Polícia Federal. A garçonete, que havia arriscado tudo ao gravar secretamente as conversas incriminadoras no Café Central, agora enfrentava o peso de ter exposto sua própria família ao escrutínio das autoridades. "Eu sabia dos riscos", confidenciou Maria a Samuel, enquanto servia café em sua casa. "Mas não imaginei que eles seriam tão cruéis a ponto de separar famílias." Tomás Cardoso também pagou caro por sua coragem. O estudante de jornalismo perdeu sua bolsa de estudos na Unesp após pressão de doadores ligados aos empresários locais. O reitor, em uma reunião tensa, explicou que a universidade não poderia se envolver em questões políticas locais. Contudo, o vídeo que o jovem capturou chamou a atenção de um grande portal de notícias em São Paulo que lhe ofereceu um estágio remunerado. "Talvez eu tenha perdido a bolsa, mas ganhei algo mais valioso: minha integridade", comentou o jovem, empacotando seus pertences no dormitório universitário. Para Samuel, o preço foi ainda mais pessoal. O veterano, que antes passava despercebido em sua rotina tranquila, tornou-se uma figura pública. Jornalistas apareciam em sua porta diariamente, e sua casa, já pichada com insultos racistas, agora precisava de vigilância constante. James Washington ofereceu segurança federal, mas o pai recusou. "Não quero privilégios que outros em minha situação não teriam", explicou o idoso ao filho durante uma videochamada. "Esta é minha luta e vou enfrentá-la com dignidade." Rodrigo Menezes, o chefe dos bombeiros, foi afastado temporariamente de suas funções após revelar os documentos que comprovavam anos de negligência institucional. Sua esposa recebia olhares tortos no supermercado,
e seus filhos sofriam bullying na escola. Em uma tarde particularmente difícil, os principais membros da Frente Popular se reuniram na casa de Samuel. Entre lágrimas e sorrisos cansados, compartilharam histórias de pequenas retaliações e grandes decepções. Talvez tenhamos perdido mais do que ganhamos, suspirou Maria, observando pela janela os repórteres que ainda rondavam a propriedade. Samuel, servindo chá em xícara simples, respondeu com a sabedoria de quem já havia enfrentado muitas batalhas. A liberdade tem seu preço, mas viver de joelhos tem um custo ainda maior. 3 meses se passaram desde os eventos que sacudiram Millbrook. A pequena cidade do interior paulista respirava novos ares. O Café Central, agora administrado por Rodrigo Menezes, havia se transformado em um símbolo da mudança que varreu a comunidade. As paredes que antes testemunharam silenciosamente a agressão contra Samuel Washington agora exibiam coloridos murais. Retratos de veteranos negros e indígenas dividiam espaço com rostos de ativistas locais que lutaram contra a discriminação ao longo dos anos. A mesa onde o idoso costumava sentar-se ganhou uma pequena placa comemorativa, discreta como o próprio Samuel. Maria dos Santos, a garçonete paraguaia que arriscara tudo para expor a verdade, surpreendeu a todos ao vencer as eleições municipais antecipadas. Após a renúncia do prefeito Luciano, envolvido no escândalo de corrupção e discriminação, a trabalhadora imigrante conquistou o coração dos eleitores, com sua autenticidade e coragem. Nunca imaginei que uma pessoa como eu chegaria a este cargo, declarou a nova prefeita em seu discurso de posse, emocionando os presentes. Sua primeira medida foi estabelecer um comitê de transparência, liderado pela doutora Renata Martinez, para investigar práticas discriminatórias em todos os setores públicos. O estabelecimento que antes servia como ponto de encontro exclusivo para certos grupos, agora fervilhava com uma clientela diversificada. Estudantes da Unesp, trabalhadores rurais e empresários compartilhavam mesas e conversas. Tomás Cardoso, agora estagiário em um grande portal de notícias, retornava frequentemente para documentar a transformação da cidade. As mudanças não se limitaram ao café. Placas bilíngues, português e guarani, foram instaladas em prédios públicos, reconhecendo a presença histórica de comunidades indígenas e imigrantes. O programa Millbrook para Todos, iniciativa da nova administração, oferecia cursos gratuitos de capacitação profissional para grupos minoritários. Turistas começaram a visitar a cidade, atraídos pela história de resistência que ganhou manchetes nacionais. A economia local, inicialmente abalada pelo escândalo, encontrava um novo caminho baseado no turismo cultural e na valorização da diversidade. Brade Moraes, após responder processo por agressão e discriminação, deixou a cidade. Os empresários que o apoiavam agora buscavam se associar à nova imagem de Millbrook, patrocinando eventos comunitários e programas sociais. Samuel, em sua dignidade habitual, observava as mudanças com um misto de satisfação e cautela. Transformação verdadeira leva tempo, comentou certa vez com seu filho James durante uma visita. O veterano sabia que a luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez em décadas sentia que Millbrook caminhava na direção certa. 6 meses após o incidente, o Café Central se transformou em um símbolo de reconciliação. Veteranos de guerra como Samuel Washington, que antes frequentavam o local isoladamente, agora se reuniam em uma grande mesa central às terças-feiras. Homens e mulheres que serviram ao país, de diferentes etnias e origens, compartilhavam histórias sobre seus dias nas Forças Armadas, criando um ambiente de camaradagem que nunca existira antes. O estabelecimento, agora administrado por um conselho comunitário após a saída dos antigos proprietários, abria espaço para rodas de conversa semanais. Nestas reuniões, temas antes considerados tabu em Millbrook eram discutidos abertamente: racismo estrutural, xenofobia e o legado de segregação que persistia em muitas cidades do interior paulista. Samuel voltou a ocupar sua mesa habitual, mas agora raramente ficava sozinho.
Jovens universitários, incluindo colegas de Tomás da Unesp, frequentemente se juntavam ao veterano para ouvir suas histórias e perspectivas. O idoso, antes visto como uma figura silenciosa e quase invisível, tornara-se um mentor respeitado para as novas gerações. Maria dos Santos, recém-empossada prefeita, implementou um programa de integração cultural que utilizava o café como ponto de encontro. Aos domingos, imigrantes paraguaios e brasileiros se reuniam para aulas de idioma e culinária tradicional, quebrando barreiras que pareciam intransponíveis meses antes. O que aconteceu aqui foi terrível, mas olhe o que construímos a partir daquilo, comentou Rodrigo Menezes durante uma das reuniões, apontando para o mural recém-pintado que celebrava a diversidade da comunidade. A doutora Renata Martínez, que havia defendido juridicamente os envolvidos no caso, agora oferecia consultoria gratuita no estabelecimento uma vez por semana, ajudando pessoas em situação vulnerável a entender seus direitos. Mesmo alguns antigos aliados de Brad começaram a frequentar os eventos, primeiro com hesitação, depois com crescente abertura. O processo de reconciliação não apagava as cicatrizes, mas construía pontes onde antes só existiam muros. Numa tarde particularmente significativa, Samuel foi surpreendido quando um grupo de crianças da escola local entrou no café. Elas haviam estudado o caso como exemplo de resistência pacífica e transformação social. Quando o veterano se levantou para cumprimentá-las, foi recebido com aplausos espontâneos de todos os presentes. Este lugar agora é o que sempre deveria ter sido, murmurou Samuel para si mesmo, enquanto observava a comunidade reunida em torno de mesas que finalmente não conheciam segregação. Numa tarde de outono, James Washington dirigiu-se à casa do pai em Millbrook. O veículo oficial parou em frente à residência simples que conhecia desde a infância. Encontrou Samuel sentado na varanda, contemplando o horizonte com a mesma dignidade que demonstrara no café central meses atrás. Os dois homens trocaram um abraço demorado antes de se sentarem lado a lado. O diretor da Secretaria Nacional de Segurança parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Pai, o que aconteceu aqui mudou muita coisa, começou James, observando as ruas agora mais movimentadas e diversas. Mas quanto mais investigo, mais descubro que Millbrook não é exceção. Há sistemas inteiros projetados para manter pessoas como nós afastadas. Samuel assentiu, sua expressão serena contrastando com a inquietação do filho. Não sei como consertar tudo sem me tornar aquilo que combato, confessou o filho, passando a mão pelo rosto cansado. Cada decisão que tomo no cargo parece um compromisso entre o ideal e o possível. O veterano serviu 2 copos de água e entregou um a James. Dignidade não se negocia, meu filho. Nunca foi sobre vencer todos os inimigos ou mudar o sistema inteiro de uma vez. Então como fazemos? Perguntou James, genuinamente buscando sabedoria. A luta verdadeira é feita de pequenos atos diários, respondeu Samuel, apontando para a rua onde crianças de diferentes origens brincavam juntas. Não é sobre ocupar grandes cargos, mas sobre permanecer íntegro onde quer que estejamos. Jane sorriu, lembrando-se de como seu pai sempre enfrentara a adversidade sem perder a compostura. Os jornais não param de ligar. Querem entrevistas com a família Washington. Dizem que somos um exemplo nacional. Deixe que falem, disse o idoso, com um leve sorriso. O importante é que Maria está fazendo um bom trabalho como prefeita. Tomás encontrou seu caminho no jornalismo. Até mesmo Rodrigo conseguiu reformar o corpo de bombeiros. Naquela noite, pai e filho caminharam juntos até o Café Central, agora transformado em ponto de encontro multicultural. Nas paredes, murais homenageavam veteranos de todas as origens. Um deles mostrava Samuel, com sua postura digna, enfrentando a injustiça. Doutora Renata Martinez acenou de uma mesa onde discutia novos projetos com membros da Frente Popular. Vocês dois são nossa inspiração, disse ela quando se aproximaram. Samuel apenas sorriu.
Para ele, a verdadeira vitória não estava nas homenagens, mas nos olhares respeitosos que recebia, na dignidade restaurada e na certeza de que seu exemplo havia plantado sementes de mudança que continuariam a florescer muito depois que ele se fosse. A primavera chegou a Millbrook, trazendo mais que flores aos jardins da Praça Central. 6 meses após os eventos que sacudiram a pequena cidade paulista, o amanhecer trazia novos ares. O Café Central, outrora palco de humilhação, transformara-se em símbolo de resistência e mudança. Samuel Washington empurrou a porta do estabelecimento às 7h30, como fazia há décadas. O sino sobre a entrada tilintou suavemente, anunciando sua chegada. Diferente dos dias anteriores, porém, o veterano foi recebido com sorrisos e acenos respeitosos. Uma placa discreta na parede exibia sua foto ao lado de outros moradores que haviam contribuído para transformar Millbrook. Maria dos Santos, agora gerente do café, aproximou-se com a xícara de café preto e o pão integral que ele sempre pedia. A paraguaia, que meses antes tremia de medo ao servir as mesas, agora caminhava com a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. As pesquisas mostram que a senhora tem grandes chances nas eleições municipais, comentou Samuel enquanto ela servia seu café. A garçonete sorriu, ajustando o crachá que agora exibia seu nome completo com orgulho. Ainda falta muito, mas a Frente Popular está crescendo em toda a região. Do outro lado do salão, Tomás Cardoso entrevistava Rodrigo Menezes para seu novo documentário. O jovem estudante havia recebido propostas de 3 grandes portais de notícias, mas escolheu permanecer em Millbrook para documentar a transformação da cidade. O chefe dos bombeiros, por sua vez, acabara de ser promovido após denunciar o esquema de corrupção que envolvia o ex-prefeito Luciano. Samuel observou pela janela a movimentação na praça. Onde antes havia outdoors com mensagens de intolerância, agora se erguiam murais coloridos celebrando a diversidade. As famílias que antes se dividiam agora conversavam nos bancos da praça. Seu telefone tocou. Era James Washington ligando de Brasília. "Como está o café hoje, pai?" perguntou o diretor da Secretaria Nacional. "Quente e forte, como deve ser", respondeu o idoso, observando 2 jovens pendurarem uma faixa, anunciando o primeiro festival cultural de Millbrook. Ao desligar, Samuel notou Brad Moraes do outro lado da rua. O ex-mestre de obras, agora cumprindo serviço comunitário, varria a calçada sob o sol da manhã. Seus olhos cruzaram por um instante. O veterano não sentiu raiva, apenas a certeza de que algumas batalhas precisam ser travadas para que a paz seja possível. Samuel Washington tomou um gole de seu café. O líquido amargo desceu quente pela garganta, lembrando-o que, às vezes, é preciso engolir o amargor para saborear a doçura que vem depois. Ali, naquela mesa de sempre, o idoso de 72 anos provava diariamente que o verdadeiro poder está na coragem de permanecer de pé, mesmo quando todos mandam você se sentar.